Eu trabalho na Estação Experimental de Uruçanga, no sul do estado. A gente está aproximadamente 200 quilômetros de Florianópolis e 300 de Porto Alegre, né? Essa estação de Uruçanga, ela tem um histórico aí de já mais de 50 anos de pesquisa, anterior à EPAGRE, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre chuvas intensas e projetos de drenagem e conservação do solo. Então, eu sou o Álvaro José Bach, sou engenheiro agrônomo. Depois eu fiz o meu mestrado em engenharia agrícola na área de irrigação e drenagem. Depois fiz o doutorado em engenharia na área de recursos hídricos. E trabalho na EPAGRE já há 30 anos. Desses 30 anos, eu tenho me dedicado muito com pesquisas na área de chuvas, hidrologia, voltado para a área de engenharia como um todo, entre elas a agronomia. Bom, só para a gente refletir um pouquinho, a gente vê na climatologia a classificação climática, né? Então, se eu olhar o clima de Santa Catarina, a gente ouve que o clima é mesotérmico, constantemente úmido, sem estação seca, né? Chuvas normalmente distribuídas ao longo do ano. Então, esses dados da climatologia, muitas vezes eles passam uma ideia... Dá licença, Álvaro. Sim. O teu áudio ficou baixo. Ficou baixo? Foi. Ainda continua? Continua. E aí eu não sei o que eu posso fazer aqui. Tá ruim? Deu certo aí, Alberto? Pronto. Vamos lá. Tá, então eu estava comentando que na climatologia, quando a gente trabalha com os dados médios, passa a ideia que a chuva ela é normalmente distribuída, sem problemas, né? Mas se a gente olhar o histórico, né, o balanço hídrico de chuvas, aqui para Santa Catarina, a grande maioria do estado, a chuva ela supera a evapotranspiração. Então, se eu olhar o balanço hídrico, eu já tenho, em média, aí, em torno de 1.500 milímetros de chuva ao longo do ano, a evapotranspiração aí perto dos 900, então eu tenho uns 600 milímetros de excesso de chuva. Isso na média, né? Quando a gente olha a série histórica, a gente percebe que em muitos meses a chuva ela supera muito a média e também tem épocas com a chuva bem abaixo da média. Então, existe uma variação grande da chuva. Então, nós não temos essa chuva tão distribuída como passa a ideia na climatologia. Essa variação sazonal e temporal da chuva, ela leva a vários problemas, né? Época de chuva maior, mais intensa, eu tenho problemas de enchentes. Vocês ouvem aí com frequência aqui notícias de Santa Catarina, isso é bastante comum, né? Enchentes, inundações, isso causa um deslizamento de terra, né? E também na área agrícola, o excesso de chuva ele pode levar à erosão do solo, né? Com prejuízos, né? Para a agricultura, para a qualidade de água e assim por diante. E na época de falta de água, nós temos as estiagens, né? Nós estamos agora passando aqui em Santa Catarina um momento crítico, assim, uma das maiores estiagens aí dos últimos anos em praticamente todo o estado. Bom, isso, então, essa variação natural do clima, ele leva a problemas, desastres naturais, prejuízos, né? Então, em Santa Catarina, a gente tem um levantamento que mostram que ocorrem vários prejuízos no estado, devido à seca, devido à inundação, né? Esses danos, esses prejuízos, eles podem ser classificados em hidrológicos, climatológicos, meteorológicos, onde sempre a chuva é um fator importante no desencadeamento desses desastres que ocorrem ali, né? Por isso, da importância da gente analisar, trabalhar com os dados de chuva, né? Então, a gente tem uma das informações climáticas de maior monitoramento no Brasil, ali, são os dados de chuva. Para fazer essa análise dos dados de chuva, a gente pode trabalhar com os valores médios, que é muito usado na climatologia, mas também precisamos analisar os extremos, né? E aí entra a nossa área de engenharia e hidrologia, né, trabalhando com os extremos de chuva, as chuvas mais intensas, que é o que a gente vai abordar logo na sequência. Além disso, a gente pode ver a concentração da chuva ao longo do ano, a distribuição temporal, a questão de erosividade de chuvas, né? E também o estudo de tendências. Se essas chuvas estão mantendo a tendência, se tem tendência de aumentar ou diminuir, se discute muito isso
atualmente com as mudanças climáticas. Em todos esses temas aí, a gente tem trabalhado aqui na IPAGRE e temos publicações a respeito desses trabalhos aí. Vamos aqui, então, abordar os valores extremos de chuva. Para fazer o projeto de drenagem em geral, tanto urbana quanto rural, a gente trabalha com os valores extremos de chuva. Então, para dimensionar um bueiro, um canal de drenagem, né, ou na nossa área de agronomia, os terraços, para conservação do solo, projetos de drenagem, tudo a gente tem que se basear na chuva mais extrema, um valor mais, chuva mais intensa, né? A mesma vale para dimensionamento de sistema de captação de água da chuva, em área urbana ou rural, para defesa civil. Então, o estudo de chuvas extremas é muito importante em várias áreas da engenharia, né? Para a questão de controle de erosão do solo, a gente dimensiona os terraços, né? O terraço nada mais é do que uma barreira física colocada no solo para evitar esse escoamento superficial. Então, eu vou ter uma barreira, que é o camalhão, e um canal escavado no solo, né, para armazenar parte da água ou para que essa água escoa de uma forma controlada, adequada, né? Então, para dimensionar esses terraços, a gente também precisa dos dados de chuva. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, então, Tudo certo, Álvaro. Então, esses terraços, a princípio, eu vou só comentar rapidamente aqui de terraços, mas eles podem ser classificados quanto à função deles em terraço de nível ou de infiltração, em que ele é dimensionado para represar, armazenar essa água que escoa e ela infiltrar com o tempo no solo. Existe outro tipo de terraço, que é um terraço em desnível, em que ele é dimensionado como um canal e aí a água vai escoar controladamente para um local adequado. Então, dois tipos diferentes que eles são dimensionados hidráulica e hidrologicamente de forma diferente e cada um deles precisa de um dado de chuva diferente, né? Então, no terraço, como eu já comentei, ele é feito um canal e um camalhão, uma barreira aqui para represar a água, né? No terraço em nível, esse canal, então, ele vai ser dimensionado para armazenar o volume de água que escoa. Então, a hidrologia vai calcular aqui qual é o volume de água que escoa e eu vou ter que, na hidráulica, dimensionar a área, a seção desse canal. As formas mais usuais é dimensionar isso como um canal triangular ou como um canal trapezoidal, também pode ser parabólico. Imagino que vocês talvez não chegaram nesse ponto na disciplina de hidráulica, mas vocês vão entrar ali para dimensionar canais em vários formatos ali. O terraço, na verdade, ele é dimensionado como um canal dessa forma que a gente está vendo aqui. No terraço em desnível, em gradiente, em vez de volume, eu vou ter uma vazão de água para escoar, tá? E aí eu vou dimensionar o canal também da forma triangular, trapezoidal. Então, existem alguns softwares de terraceamento que a gente pode utilizar que eles dimensionam um canal como um canal de drenagem normal ali. Bom, no terraço em desnível, se a gente olhar cada canal, em cada ponto, eu vou ter uma vazão diferente e vou ter que dimensionar o tamanho do canal de forma diferente. Então, é um projeto de engenharia que requer o cálculo da vazão, da área da seção, em vários pontos desse projeto aqui. Então, é uma obra de engenharia que a gente tem que dimensionar adequadamente, né, em cada um desses pontos. Bom, e aí eu vou chamar a atenção para vocês aí, que são alunos de hidráulica, né, para darem uma importância para a questão da drenagem superficial. Isso na área de agronomia, como outras engenharias, é uma área muito importante, né, que a gente não pode deixar de lado. Muitas vezes na agronomia, isso fica meio que em segundo plano, né? Eu já me identifiquei desde a época de estudante, eu gostei muito da área de engenharia, então eu já vinha me dedicando, estudando, assim, muito essa área de drenagem. Para fazer drenagem, a gente precisa muito da hidrologia e da hidráulica. A hidrologia vai definir qual é a vazão máxima que a gente vai ter no projeto. E a hidráulica vai dimensionar a obra. Se é um canal, uma boca de lobo, um bueiro, um terraço, vai dimensionar a seção desse canal. Então, essa é a parte importante da hidráulica, né? Então, a gente precisa da hidrologia e hidráulica
para os projetos de drenagem. A hidrologia, basicamente, vai nos dizer qual é a vazão necessária. Então, eu botei algumas fórmulas aqui na apresentação, se vocês olharem, que sempre é a vazão. Qualquer projeto, qualquer método, ele vai precisar, no mínimo, da área e de um dado de chuva. O que está destacado em vermelho ali são as informações da chuva. Geralmente, é a intensidade da chuva. Então, se você dá qualquer método, eu preciso do dado de chuva para dimensionar essa vazão. E aí vem o nosso enfoque aqui. Como é que eu posso obter essa chuva de projeto? Então, essa é a parte importante da hidrologia que vocês têm que definir aí para fazer o projeto de drenagem. Para definir a chuva de projeto, a gente tem que definir qual é a duração dessa chuva, qual é a intensidade, qual é a altura que eu vou usar no projeto, qual é a frequência ou período de retorno para esse projeto. Tá? E aí o primeiro passo que a gente tem que definir. Qual é a frequência, qual é o período de retorno? Né? Então, isso a gente geralmente se baseia no risco assumido em relação ao custo-benefício. Existem vários períodos de retorno indicados para obras de engenharia. Para drenagem urbana, se vocês olharem projeto de drenagem urbana, estradas, nos manuais técnicos, nas normas, aí existem os períodos de retorno indicados, variando de 2 anos, 5 anos para Boca de Lobo, Sarjeta, né? Já macrodrenagem vai 50, 100 anos, né? Área de importância específica, área urbana com alto valor agregado, pode chegar a 500 anos, né? E a gente for olhar para outros tipos de projeto, para barragens, o vertedor de barragens é chuva com 1.000 anos, 10.000 anos. O que é esse período de retorno? É o tempo médio que eu espero que essa chuva volte a ocorrer. Então, se eu tenho uma chuva com um período de retorno de 25 anos, eu espero que, em média, a cada 25 anos ocorra aquele valor de chuva ali. Bom, nos projetos de área da engenharia agrícola, a gente usa o mesmo critério, o período de retorno. Para áreas, para drenagem agrícola, é muito comum usar período de retorno dos 5 a 10 anos. Quer dizer, eu vou dimensionar um canal para uma chuva que ocorre, em média, uma vez a cada 10 anos. Porque se der uma chuva maior, o canal não dá conta, isso pode extravasar, eu vou ter um prejuízo, redução na produção, mas não tem risco de vida, não tem dano material, então não vale a pena investir muito no projeto, usar uma chuva muito grande, que a obra se torna muito cara. Então, é uma relação custo-benefício. A gente tem que se basear nessas orientações aí, conforme a área. Para terraços, obras de conservação do solo, é muito comum usar período de retorno em torno de 10 anos. Para bueiros em estradas rurais, período de retorno de 20 anos. Se for barragens, que não tem risco de vida humana, 50, 100 anos, e assim por diante. Bom, aí vem a nossa questão. Como é que eu vou definir qual é a chuva com período de retorno de 10 anos, de 20 anos? Né? Isso a gente tem que... É a nossa parte no projeto determinar esse valor de chuva. Para isso, a gente se baseia nas frequências das chuvas observadas no passado recente. Como eu comentei antes, existem muitas estações medindo chuvas aí com a série de 10, 20, 30, em locais aí com 50. Aqui em Santa Catarina, nós temos estações com 80 anos medindo chuva. Então, a gente pode usar essa série de chuvas observadas no passado e calcular qual é o risco disso vir a ocorrer no futuro. É isso que a gente faz, né, normalmente. Então, a importância dessas séries históricas de chuva aí. Bom, aí vem a parte da análise de frequências de chuvas intensas. Então, para fazer o projeto, eu tenho que pegar uma série histórica de chuva lá, escolher a estação, determinar a série de máximas anuais. O que é isso? De cada ano eu vou pegar o maior valor de chuva observado, vou ter que fazer um ajuste de uma distribuição de probabilidades, procurar uma distribuição teórica de probabilidades e ajustar. Então, existem várias distribuições, como a de Gumbel, a distribuição generalizada de valores extremos, distribuição Pearson, log Pearson, várias distribuições que eu posso utilizar. As mais utilizadas, se vocês forem dar uma estudada aí, vão ver que é a de Gumbel e a GEV, a generalizada de valores extremos. Feito o ajuste, a gente tem que verificar se a aderência, quer dizer, se aquela distribuição que eu ajustei, estatisticamente ela está adequada, ela consegue representar bem os fenômenos. Se isso é verdadeiro, eu posso
fazer uma aplicação e, aí sim, determinar a chuva com determinado período de retorno a ser utilizado. Bom, então botei como exemplo aqui uma série aqui quase de 40 anos de chuva observada na cidade de Chapecó, lá no oeste do estado de Santa Catarina. Então, de cada ano foi tirado o maior valor de chuva. Vocês estão vendo que isso está representado aí nessa figura. Então, se olhar as chuvas máximas, elas variaram aí em torno de 50 até 200 milímetros nesses 40 anos aí. Se eu quero fazer um projeto de conservação do solo, eu preciso a chuva máxima com período de retorno de 10 anos. Como é que eu posso achar essa chuva? Então, aí vem a parte da estatística. Eu posso ajustar uma distribuição de probabilidades, que no caso aí foi usada a distribuição de Gumbel, o método de Show. Essa linha vermelha representa a distribuição teórica e os pontinhos ali, a chuva máxima observada. Então, visualmente, a gente pode verificar que essa distribuição teórica se ajustou bem aos dados observados, né? Lógico que existe um teste estatístico para a gente comprovar isso. Uma vez que ajustou bem, aí eu posso ir lá e aplicar a distribuição teórica e calcular a chuva para diferentes períodos de retorno. É o que está apresentado aí na tabela. Agora, conforme o tipo do projeto, se é terraço, ele quer a chuva máxima com período de retorno de 10 anos, então ele sabe que a chuva máxima é de 146,8 milímetros. Ele vai dimensionar o projeto com essa forma, com esse valor de chuva. Se fosse uma barragem lá em área rural, período de retorno de 100 anos, então a chuva seria de 204,5 milímetros. E assim, ele pode, para cada projeto, definir o período de retorno, usar a distribuição de probabilidade e ajustar. Isso é o que a gente faz normalmente nos projetos de engenharia. Bom, até aqui é tranquilo, é fácil, a gente tem as séries de chuva medida, dá para aplicar isso. Mas vamos dar uma relembrada, como é que a gente pode medir chuva, né? Quais são os instrumentos? Então, o mais comum é usar o pluviômetro, né? Que é um recipiente que eu vou lá e coleto a quantidade de chuva precipitada sobre ele, e aí eu tenho o dado de chuva. Ou eu posso ter pluviógrafo, que é um aparelho que registra em gráficos, então eu tenho um gráfico que eu tenho um registro contínuo da chuva. Bom, aí existe uma separação, uma diferenciação muito importante nesses dois equipamentos. O pluviômetro é muito comum, é mais barato, esse vocês vão encontrar com muita abundância aí. No estado do Maranhão, eu dei uma olhada aí, existe aí em torno de 200 estações aí que vocês podem ter o dado do pluviômetro, né? Só que ele tem um inconveniente, ele vai me fornecer a informação, a chuva do dia. Geralmente a leitura é feita uma vez por dia, às 7 horas da manhã, então eu tenho o máximo que choveu em um dia. O pluviógrafo ia me dar a informação de chuva em qualquer duração que eu tenho, que eu preciso ali. Só que ele é um equipamento muito mais caro, difícil manejar, então esse existe com muito menos quantidade. Não sei, no Maranhão, se tem série pluviográfica longa ali para ser utilizada aí. Bom, além disso, hoje em dia, essas estações pluviográficas, elas estão sendo substituídas por estações automáticas, tá? Que permitem registrar a quantidade de chuva. Bom, então tem essa diferenciação, e aí vamos dar uma lembrada sobre a duração da chuva. Qual é a duração da chuva que a gente usa no projeto? Vamos ver que para a maioria dos projetos a duração da chuva é igual ao tempo de concentração da bacia. O que é esse tempo de concentração? Quem fez hidrologia viu que é o tempo que a água leva para vir do ponto mais distante até onde eu estou considerando, né? Então, para pequenas bacias rurais, que é o nosso área aí da agronomia, geralmente esse tempo de concentração é inferior a 2 horas aí, né? Para terraços em gradiente, a duração da chuva, o tempo de concentração, geralmente é considerado em torno de 15 minutos. Então, eu preciso achar a chuva máxima com 15 minutos. Para a captação de água da chuva, a norma da NBR aí estabelece a chuva com duração de 5 minutos. Bom, para isso, eu preciso de chuvas de curta duração. Se eu só tenho dado do pluviômetro, eu tenho um problema, eu precisaria dado do pluviógrafo, né? Mas a gente tem uma carência generalizada de pluviógrafos. Aqui em Santa Catarina, a gente tem, sei lá, mais de 200 pluviômetros com longas séries,
pluviógrafos já são bem limitados. Existem em torno de 15 estações aí que eu poderia ter o dado de pluviógrafo, né? Então, como é que eu faço? Vamos pegar o caso de vocês aí no Maranhão. Se tem pouco ou quase não tem pluviógrafo, como é que eu posso achar a chuva com duração de 5 minutos, 15 minutos, 2 horas, se eu só tenho o dado do pluviômetro? Então, existem técnicas, métodos para desagregar a chuva diária, quer dizer, eu pego a chuva diária e acho, a partir dela, uma chuva de menor duração. Dentre essas técnicas, uma das mais utilizadas é um método chamado método das relações entre durações, estabelecido aí já há bastante tempo e foi publicado aí pela CETESB, né? Eu tenho como referência um livro da CETESB de 1986, que traz essa tabela aqui com a relação entre as chuvas de diferentes durações e aqui a relação da chuva, e com essa tabela eu consigo, então, a partir da chuva de um dia, achar uma chuva com duração qualquer, entre 5 minutos e 24 horas, que são 1.440 minutos. Bom, então, isso aí vocês devem ver aí na disciplina de hidrologia, bastante utilizado, né? Outro método é o método das isozonas. Isso veio aí de uma publicação lá do Torrico, em 1974, e ele estabeleceu zonas com a região parecida de chuva, né, no Brasil, e tem, inclusive, uma publicação mais recente atualizando esse método. Então, através dessas técnicas, eu consigo pegar a chuva de um dia e transformar para chuvas com menor duração. Então, se eu pegar aquele exemplo lá de Chapecó, que eu tinha chuva de um dia, com diferentes períodos de retorno, eu posso vir aqui e achar a chuva de 5 minutos, 10 minutos, várias durações e vários períodos de retorno, e aí representar isso num gráfico. Esse gráfico que vocês têm ali na tela, aí, ele está representando a intensidade da chuva, a duração da chuva, e cada curva dessa é para um período de retorno ou frequência. Então, eu tenho aqui as 3 grandezas de chuva: intensidade, duração, frequência. No passado recente, aí se usava muito gráfico assim. Então, um engenheiro lá, quando ia fazer o projeto e queria chuva de 15 minutos para dimensionar terraço, então ele vinha aqui com a duração de 15 minutos, ia lá na linha verde e achar a intensidade lá perto dos 117 milímetros por hora. Então, era feito assim, graficamente. Mas se vocês lembrarem aquele projeto que eu mostrei de terraço lá em gradiente, eu tenho que fazer essa conta aí várias vezes, né? Então, hoje em dia, a gente tem ferramentas, tem softwares, ou mesmo se vocês fossem colocar isso numa planilha do Excel para fazer o cálculo, cada vez que tem aqui no gráfico, isso é um problema. Então, a gente relaciona isso mais fácil através de uma equação. Então, existe equação de chuvas intensas. O modelo mais usado no Brasil e no mundo é esse modelinho que está na tela aí, é a equação IDF, né, em que ela relaciona a intensidade da chuva, com esse I minúsculo, o período de retorno, que é o T maiúsculo, e a duração da chuva, esse T minúsculo aqui. Os outros valores aqui, K, M, B e o N, são coeficientes que têm que ser ajustados. Então, para cada local que tinha um pluviógrafo, eu podia fazer o estudo estatístico das chuvas e ajustar essa equação. Qual é a vantagem? Como tem hoje os dados do pluviômetro, e a partir do pluviômetro eu consigo achar a chuva com duração menor, eu posso ajustar essa equação de chuva intensa para locais que têm dado do pluviômetro. Tá? Se vocês procurarem na literatura, vão encontrar isso aí, vários trabalhos fazendo isso para o Brasil inteiro. Eu dei uma olhada aqui para o estado do Maranhão, por exemplo, tem uma publicação aqui de Campos e et al., e aqui, 2015, que fizeram esse estudo para 163 estações pluviométricas no estado do Maranhão. Então, estão representadas ali as estações. Para cada uma dessas estações, eles seguiram aquele espaço que eu mostrei anteriormente. Determinaram a série de máximas anuais, foram lá ajustar uma distribuição de probabilidade, determinaram a partir dela a chuva com período de retorno de 2 anos, 5 anos, 10 anos, foram até 100 anos, se eu não me engano. Depois aplicaram aquelas relações da CETESB e pegaram a chuva de um dia, transformaram para duração menor, de 5 minutos até
24 horas ou 1.440 minutos, e aí ajustaram com isso os coeficientes. Então, eu botei aqui só uns exemplos, para os municípios aí de Carutapera, Turiaçu, Viana, Pinheiro, e assim vocês vão ter as 163 estações, as coordenadas delas e os coeficientes da equação. O K, aqui ele chamou de A e C, o que eu tenho lá de E, M, N, mas os 4 coeficientes da equação de chuva intensa estão colocados aqui. Então, vocês podem ir lá para cada um desses municípios, ajustar a equação de chuva, montar a equação de chuva intensa e utilizar isso para os projetos de drenagem, de engenharia que vocês têm ali, e com isso estimar a vazão máxima. Bom, essas equações elas têm que ser atualizadas com uma certa frequência. Então, muitas vezes o pessoal recomenda, no mínimo, a cada 10 anos, atualizar essas equações. Então, vocês viram que esse é um método bastante trabalhoso fazer isso, né? Então, aqui, acho que era resultado de uma dissertação de mestrado, tal, esse trabalho que foi publicado, mas é um método bastante trabalhoso para chegar nesse ajuste de equações. Para facilitar isso um pouco, eu publiquei agora, recentemente, na Revista Brasileira de Recursos Hídricos, um modelo alternativo de equação de chuva intensa. Então, em vez de ter aquela equação IDF, eu estou propondo esse modelinho de equação aqui, em que basta vocês atualizarem a chuva máxima de um dia e jogar nessa equação e vocês vão obter a intensidade de chuva. Deixo até como sugestão aí, se quiserem fazer um teste lá, vocês vão ver que vocês vão ter a mesma intensidade, uma intensidade equivalente, com uma equação mais simples. Aqui eu só tenho que atualizar a chuva de um dia, não precisa vir aqui e mudar o K, o B e assim por diante, né? Basta atualizar essa chuva de um dia e a gente consegue obter essa intensidade da chuva. Bom, aqui para Santa Catarina, eu fiz esse trabalho de chuvas intensas, foi publicado um livro, tem um software, né, em que eu tenho dados aqui de 197 estações pluviométricas, com a chuva máxima com duração de 1 até 10 dias, né. Além disso, eu tenho as equações de chuva intensa para duração de 5 a 24 minutos para cada uma dessas 197 estações pluviométricas. Nós também temos 3 estações pluviográficas aqui com séries de dados acima de 10 anos, algumas com 40 anos de dado pluviográfico. Para cada uma delas também foram ajustadas as equações de chuva intensas. A gente colocou isso num software, né, num programa que o engenheiro vem aqui, ele escolhe o município e aí ele vai obter todos os dados aqui da equação de chuva intensa e pode vir aqui e obter a intensidade da chuva e fazer o projeto dele, o cálculo, né, para o projeto de engenharia. Então, isso está num software, uma maneira de disponibilizar essa informação mais fácil e facilitar o usuário. Bom, além disso, além de obter a equação de chuva intensa, existem outras informações importantes a serem consideradas, né? Eu tenho analisado aqui para Santa Catarina, além de observar a chuva máxima anual, verificar em que época do ano que ocorre essa chuva máxima. Isso aí eu encontrei poucos trabalhos para a gente poder discutir isso, né? Então, isso já chamou atenção, por exemplo, o que vocês têm na tela aí são as chuvas máximas observadas em Chapecó. E a gente percebe que existe uma maior ocorrência, maior frequência dessa chuva máxima ocorrer aqui nos meses de maio, junho, julho, né? Então, do ponto de vista de conservação do solo, nessa época do ano deveria ter maior preocupação em estar com o solo protegido, ou se fosse drenagem urbana, de manter os canais limpos, porque é maior frequência, maior risco de ocorrer chuva intensa nessa época do ano. Então, é uma informação importante para a engenharia agrícola, né? Mas também para a defesa civil, para estarem mais atentos com a prevenção, porque tem maior risco de ocorrência de chuvas nessa época do ano aí. Então, isso vale a pena vocês darem uma pensada, ver ali no Maranhão qual é a época do ano que ocorre mais, se tem isso, né? Aqui para Santa Catarina, no litoral do estado, já ocorre mais no verão. Lá no oeste, deu esse comportamento diferenciado. Então, isso é bom a gente analisar também conforme a região do ano. Outra análise que pode ser feita, né, é a análise de tendências. Tudo que eu falei para vocês aí de estimar a chuva máxima, a gente está imaginando que no futuro vai manter a mesma
sequência, a mesma tendência observada no passado. Se discute muito se com as mudanças climáticas esses eventos não estão ficando mais intensos. Então, existem testes estatísticos para isso. Para a grande maioria das estações aqui de Santa Catarina, quando eu faço estudo de chuvas máximas, a gente não percebe tendências. Aqui tem um exemplo de uma estação com mais de 50 anos de observação, a ocorrência dos eventos extremos, e essa tendência ela não é significativa. Nos totais anuais, totais mensais, a gente já consegue perceber tendência de aumento, né? Então, por exemplo, na chuva total anual, aqui no sul do Brasil, em muitas estações, a gente está percebendo uma tendência de aumento. Mas nos eventos extremos, não é possível ainda identificar a tendência de aumento. Isso, em parte, é bom, porque dá maior segurança para a gente usar a série do passado e estimar a probabilidade e o risco de ocorrer eventos no futuro. Em algumas regiões aí, o pessoal já está percebendo tendência, então tem que incluir um fator a mais aí no projeto, na chuva, estimar essa tendência de ocorrer no futuro. Bom, além disso, assim, eu vou deixar, colocar aqui para vocês podem acessar o site da EPAGRE, nós temos várias publicações aí na área de agronomia, deixei destaque aqui as publicações que eu tenho na área de hidrologia, né? Então, tem um livro ali, um programa sobre cálculo de índice físico para bacia hidrográfica. Vocês conseguem baixar esse livro no site da EPAGRE gratuitamente, né? Tem o livro de chuvas intensas e o software com projeto de chuvas para projeto de drenagem superficial. Esse, infelizmente, não está disponibilizado para baixar, mas tem só o livro físico. Se alguém quiser o software, até poderia mandar para vocês, mas ele contém dados só de Santa Catarina. Tem um livro de hidráulica e o programa Hidrom ali, né, hidráulica e hidrometria aplicada. Esse livro vocês conseguem baixar gratuitamente ali. Esse ano foi publicado um livro e um software com informações climáticas e hidrológicas dos municípios catarinenses. Vocês conseguem baixar lá no site o livro e tem o link para descer o programa. Então, aqui para Santa Catarina, eu consigo, para cada município, ter uma série de informações, né, climáticas e hidrológicas para serem utilizadas aí. De repente, alguém pode olhar aí e fazer alguma coisa parecida aí para o estado de vocês aí, né? Deixo aqui meus contatos aí, se tiver alguma dúvida, questionamento, vocês fiquem à vontade aí de acessar, enviar e-mail, né? Tem o site da EPAGRE também, dão uma olhadinha nas publicações da EPAGRE, tem muita coisa que vocês podem utilizar, nós temos uma revista agropecuária disponibilizada online, tem várias publicações aí em diversas áreas da agronomia que fica como acesso gratuito para vocês aí. E aí, o que eu tinha preparado para a apresentação era isso, né? Agora fica o tempo aberto aí para perguntas, questionamentos. Oi, Álvaro. Oi. Eu agradeço a aula de hidrologia. Muito boa. Tá, vou ver como é que eu encerro. Isso, ficou tudo certo. Ficou bem claro assim, a importância da gente, na agronomia, trabalhar com conservação do solo e dados de chuva. Né? Ficou bem claro, acho, para todo mundo. A questão dessa preocupação em buscar projetos trabalhar com projetos com dados de chuva, de precipitação, duração, intensidade. Eu tenho uma dúvida para tirar contigo, Álvaro. É sobre essa tua fórmula, a proposta da fórmula. Aí, qual seria o parâmetro? Só um parâmetro? Só um parâmetro. Essa é a vantagem. Assim, ó, tu só usa a chuva máxima de um dia, porque se tu olhar esse trabalho aí do que o pessoal fez no Maranhão, eles usaram aquelas relações da CETESB, né? Então, se usar aquelas relações, tu pode usar a minha equação ali, porque eu fiz ela baseado nas relações da CETESB. Então, vai bater, eu já fiz alguns testes, vai ver que vai bater em cima. Então, em vez de precisar determinar a chuva máxima de um dia, fazer todo aquele ajuste dos coeficientes, a equação já vai dar direto ali. Então, ela está numa forma mais simples, né, para facilitar essa atualização. Pode fazer um teste aí que... Naquela fórmula, então, eu vou entrar apenas com dados só. Isso, tu entra com a chuva de um dia e a duração que tu queres, né?
Tem um T lá que é a duração em minutos. Só isso, tá? Tá, perfeito, entendi. Dá uma olhadinha, assim, ó, isso está Eu até posso te mandar o artigo depois ali, o artigo desse da equação, posso mandar o da chuva do Maranhão, se vocês não tiverem. Eu te mando esse material, se quiser disponibilizar depois para eles. Essa apresentação também posso passar para vocês aí. Né? Eu sei que foi meio rápido, mas vocês me deram um tempo aí de em torno de 30 minutos, então eu estava meio preocupado aí. Não, mas ficou bom, ficou legal, ficou bem fácil de entender, tá? Ficou ótimo, gostei. A gente fica agora aberto para as perguntas, alguém que quiser tirar alguma dúvida, já tem uma dúvida aqui, deixa eu só conferir aqui. Acho que se o Alberto quiser falar alguma coisa, Alberto, ou algum aluno quiser, pode habilitar o áudio e falar, fica mais fácil também. Não, assim, ó, quando a gente pega essa série de máximas anuais aí, então a gente tem que pegar uma série longa, né? O ideal é tu pegar ali 20, 30 anos de chuva. Então, nessa série aí, tu vai ter anos de El Niño, anos de Laninha, né? Que estão incluídos. Então, automaticamente, ele vai estar incluído na probabilidade e no risco de socorrer. Daí a importância de pegar a série quanto mais longa, melhor, né? Normalmente a gente fala assim, no mínimo 10 anos, menos de 10 anos não dá para utilizar por causa desses eventos aí. Se em 10 anos ocorreu 2, 3 El Niño, então isso vai ter uma influência mais acentuada. Mas numa série longa, né, aí para séries de máximas anuais, não se leva isso em conta, não. E, Álvaro, outra dúvida que eu queria ver contigo também era o seguinte, essa questão do relevo, porque aí em Santa Catarina a gente tem uma diferença aí do relevo aí, mais acidentado, para cá para o Maranhão. Aí como é que tu encara isso aí nesses estudos de drenagem? Assim, ó, nós temos uma influência grande do relevo, da orografia, da chuva orográfica na quantidade de chuva, né? Então, assim, em relação à chuva, quer dizer, eu tenho que ter a estação mais representativa. Nós temos estações aqui que estão em distância de 50 quilômetros, uma chove 1.200 milímetros, outra dá quase 2.000, né? Em função da orografia, do relevo. Né? Então, quem vai fazer o projeto tem que procurar usar o dado de chuva mais próximo, mais representativo da sua região. Né? Não sei se era isso que estava perguntando. Não, tá certo, isso mesmo. Tudo certo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma. Alguém quer habilitar o áudio para fazer alguma pergunta para o Álvaro? Se tiver dúvidas, ele também pode mandar. Deixa eu só ver aqui, Álvaro, conferir aqui. Até agora, certo. Mais alguma dúvida, Alberto? Certo. Pois, Álvaro, a gente agradece a amizade, primeiramente, né? A disposição, a disponibilidade sua, como profissional aí na área de hidrologia, principalmente a EPAGRE também, que agradece essa participação, em nome da Universidade Estadual do Maranhão, e também dos alunos também aqui da agronomia, da UEMA, tá? A gente agradece essa aula de hidrologia mesmo, e hidráulica, e que vem somar com a gente aqui na graduação. Tá, aqui ó, a gente está à disposição, né? Primeiro para os alunos aí deixar de repente um estímulo aí para estudarem hidrologia hidráulica, dar importância para essa área, né? Nós vamos ver que tem um campo enorme de trabalho aí nessa área de recursos hídricos que muitas vezes é desprezado aí no curso de agronomia, né? A gente fica à disposição aqui, dá uma olhadinha no site da EPAGRE, acho que tem muita coisa que vocês podem utilizar ali, de informação, de tecnologias que tem disponibilizadas aí. O que precisar da gente aí, estou à disposição, posso mandar um material e se gostaram aí, a gente pode outro dia achar outro assunto de interesse e conversar mais um pouco com vocês aí. Tá legal. E é o que eu tenho trabalhado na agronomia, a nossa conversa bateu aí, né? Combinou, porque a gente tem trabalhado muito lá na graduação essa ideia de desenvolver hidrologia na agronomia. Então, a gente vê poucas monografias, poucos trabalhos, e aí essa participação aqui, nessa videoconferência, vem ajudar
talvez algum aluno que está aqui assistindo tenha interesse ou tenha afinidade pela área e possa desenvolver trabalhos na hidráulica ou na hidrologia, principalmente na hidrologia. E a agronomia, ela precisa disso. A gente sente essa carência. Isso é importante e tem muito trabalho para ser feito aí, tá? Se estudar um pouquinho de hidrologia aplicada aí, né, agronomia, desde irrigação, captação de água da chuva, né? Você tem muita coisa que dá para trabalhar ali. Você deve ter um TCC, um trabalho de conclusão de curso, alguma coisa assim, né, que pode ser feito aí. Tá certo. Então, Álvaro, a gente vai gravando aqui a videoconferência, vai disponibilizar para ti depois, e a gente vai mandar também no canal do YouTube. Nós desenvolvemos também para que todos possam ter acesso, acompanhar desde o começo, quem chegou depois, e aí, qualquer dúvida, a gente entra em contato contigo, se alguém tiver alguma dúvida, a gente vai trocando aqui as informações, tá certo? Combinado. Pois obrigado, Álvaro, um abraço, hein? Muita saúde aí para a família toda. Abraço a todos e se cuide aí também. Valeu, obrigado. Certo aí, Alberto, todo mundo? Obrigado aí pela participação de todos. Um abraço.